Hoje eu vou mostrar para vocês a diferença de substância pura para mistura. Primeiro, o que é uma substância pura? Então vamos lá então. Substância pura. A substância pura é quando eu tenho apenas um tipo de molécula. Então, quando eu tenho apenas um tipo de molécula, nós chamamos de substância pura. Então, o que é água pura? Só tenho moléculas de água. Então, a água, para ser uma substância pura, eu só posso ter moléculas de água. Água mineral é uma substância pura? Não. Água mineral, quimicamente falando, não é uma substância pura. Por quê? Porque não tem só água. Tem só moléculas de água na água mineral? Não. A água, para ser uma substância pura, ela tem outro nome, é água destilada. A água destilada, você tem somente moléculas de água, ou seja, H2O unicamente. Então, a substância pura, eu posso ter apenas um tipo de molécula. Então, isso é substância pura. Então, na substância pura, eu tenho um tipo de molécula. Não é uma molécula, não. É um tipo de molécula. Então, por exemplo, só moléculas de ácido sulfúrico, só moléculas de HCl, ácido clorídrico, só moléculas de glicose, só moléculas de frutose. Então, isso aí é substância pura. E quando eu tenho mais de um tipo de molécula, como é que eu chamo? Isso, quando eu tenho mais de um tipo de molécula, aí nós chamamos de mistura. Então, a mistura é quando eu tenho mais de um tipo de molécula. Então, exemplo de mistura, água do mar. Eu tenho H2O, tenho NaCl e outros tipos de sais. Então, a água do mar é um exemplo de uma mistura. O álcool hidratado é uma mistura. Gasolina só tem um tipo de molécula? Não. A gasolina são várias moléculas de hidrocarboneto. Então, a gasolina é uma mistura. Então, quando eu tenho mais de um tipo de molécula, aí nós temos uma mistura. Então, a mistura é mais de um tipo, né, de molécula. Então, tá aí. Mais de um tipo de molécula, nós temos uma mistura. Tudo bem? Tá. Agora você chegou no laboratório de química. Eu tenho um líquido, ele é incolor. Eu quero saber se ele é uma substância pura ou se é uma mistura. Ah, incolor, só tem uma fase, é substância pura? Não. Você não pode pensar assim. Não é porque ele só tem uma fase que ele é uma substância pura. Ele pode ser uma mistura. Por exemplo, se você misturar em casa água mais etanol. Etanol é o álcool. Você misturou. Que cor que fica? Incolor. Você consegue distinguir onde está a água e onde está o etanol? Não, gente, vocês não conseguem. Por quê? Porque é uma mistura, mas é uma mistura homogênea. Então não vai ter diferença. Então, como é que você descobre num laboratório de química se é uma substância pura ou se é uma mistura? É fácil, professor, eu provo. Não dá, né, gente? Você vai provar no laboratório de química? Não dá. Não dá para provar. Ah, eu sinto o cheiro. Também não dá. Então, o que nós vamos fazer para distinguir uma substância pura de mistura? É simples. Nós vamos fazer o aquecimento, tá? E vamos acompanhar o tempo. Vai dar diferença? Vamos ver como é que fica? Então vamos, olha lá. Seguinte, eu vou pegar e aquecer uma amostra de uma substância pura em laboratório. Vou aquecer uma amostra de substância pura em laboratório. Essa substância pura, ela está no estado sólido. E eu vou montar um gráfico. Vamos lá então. Vamos colocar no gráfico. Tá lá. Olha aqui. O que eu tenho nesse gráfico? Nesse gráfico eu tenho, no eixo das coordenadas, eu vou colocar a temperatura e das abscissas vou colocar o tempo. Pronto, tá aí.
Para quem não entendeu, X e Y, certo? X e Y, certo? Certo, tá. Aí eu vou aquecer. Eu vou sair de qualquer temperatura, não me interessa a temperatura, vou sair de qualquer temperatura. Aí eu tenho aqui o estado sólido. Vou aquecendo. Vou fazer uma pergunta bem difícil. Enquanto eu vou aquecendo, o que acontece com a temperatura? Aumenta, não é? Enquanto eu vou aquecendo, a temperatura vai aumentando. E esse sólido vai ficando cada vez mais quente. Eu vou aquecendo, o sólido vai esquentando. Mas chega uma hora que esse sólido começa a sofrer fusão. O que é fusão? Passagem do estado sólido para o estado líquido. Então ele começa a sofrer fusão. Olha que interessante. Se for uma substância pura, quando ele começa a sofrer fusão, a temperatura fica constante até acabar a fusão. Então, durante toda a fusão, a temperatura é constante. Constante quanto? Depende da substância. Lembra que eu falei que a temperatura de fusão é uma propriedade física de uma substância? Sim, eu falei isso. Então, durante toda a fusão, a temperatura será constante. E durante toda a fusão, eu vou ter uma mistura de sólido e líquido. Tá? Então, aqui eu tenho sólido e líquido. Tudo bem? Então tá, você está aquecendo, começou a fundir, começou a derreter, a temperatura ficou constante. Professor, fica constante até quando? Ficará constante até fundir totalmente a sua amostra de substância pura. E enquanto não fundir totalmente, a temperatura fica constante. Então aqui vai ficar constante. Então se você pegar água e gelo, não interessa a quantidade de água e quantidade de gelo, mas se tiver uma pedrinha de gelo num balde cheio de água líquida, qual é a temperatura? 0 graus Celsius. 0 grau. Vai ser 0. Se tiver uma pedrinha de gelo, vai ser 0. Mesmo você aquecendo, vai ser 0. Só deixará de ser 0 quando aquela pedra derreter. Então ela vai ser 0 enquanto tiver uma pedrinha de gelo, vai ser 0. Tá? Se tiver um balde com 80 pedras de gelo e um pouco d'água, qual vai ser a temperatura? 0 também. Tá? Então, se estiver derretendo, vai ser 0 depois que atingir o equilíbrio químico, o equilíbrio térmico. Tá bom? Então tá jóia. Tá. Aí eu vou fazer o quê? Acabou a fusão, nós continuamos ao aquecimento, a temperatura sobe. Se a temperatura está subindo, é porque acabou a fusão nesse ponto. Então, desse ponto aqui, ó, nesse tempo aqui, até esse tempo aqui, foi toda a nossa fusão, durou toda a nossa fusão. E aqui eu tenho o estado líquido. Tá, gente, outra pergunta difícil. Eu vou aquecendo um líquido, o que vai acontecendo com a temperatura? Vai aumentando, lógico, né? O aquecimento aumenta a temperatura do líquido. Aí o líquido começa a sofrer ebulição, começa a ferver. O que acontece com a temperatura? Ela é constante novamente. Então ela vai ser constante. Então quando começa a ebulição, a temperatura vai ser constante durante toda a ebulição. Então tá ali, durante toda a ebulição, a temperatura será constante. Então aqui eu tenho líquido mais gás. Enquanto não acabar todo o líquido, a ebulição está ocorrendo a temperatura constante. No caso da água, qual é o ponto de ebulição da água? 100 graus Celsius. Então se você está fervendo água, qual é a temperatura? 100 graus Celsius. Ah, mas eu estou fervendo num fogo alto, meu fogão é tripla chama, autolimpante, né? Não interessa. Se a água está fervendo, fogo alto, fogo baixo, fogo tripla chama, lenha, se a água está fervendo, a temperatura é de 100 graus Celsius, a pressão atmosférica. Acabou, acabou a água, o que acontece? A temperatura começa a subir novamente. Aí vai embora, você vai aquecendo, até quando você quiser, você vai aquecendo o gás. Tá aí, aqui nós temos estado gasoso. Então esse é o comportamento de uma substância pura durante todo o aquecimento, tá bom? Então é muito fácil reconhecer uma substância pura. Por quê? Durante toda a fusão a temperatura é constante e durante toda a ebulição a temperatura também é
constante. Tá, e se não for uma substância pura? Se não for uma substância pura, vai ser o quê? Uma mistura. Se não for substância pura, será uma mistura. E a mistura, como é que funciona? A mistura, lógico que ela vai ser diferente. Então vamos lá, vamos aquecer agora uma mistura. Então eu forneço para vocês água e etanol, água e sal, uma mistura qualquer, tá bom? E vocês vão acompanhar o aquecimento dessa mistura. Então vocês têm lá novamente temperatura, vocês têm aqui novamente o tempo, então tá lá igual o outro, tempo, aqui você tem temperatura em graus Celsius, pronto, ou em Kelvin, não tem problema nenhum. Aí você começa a aquecer. Tá, começa a aquecer, sólido, normal. Vai aquecendo, a temperatura vai subindo, então aqui é sólido, ok? Então tá aí, aqui é sólido. Quando começa a fundir, ou seja, quando começa a fusão, o que acontece? Acontece o seguinte, a fusão ela não vai ocorrer numa temperatura constante, ela vai acontecer isso aqui, ó. Pode até mudar a inclinação do patamar aqui, ó, mudou a inclinação, você percebeu que começou a fusão, então aqui nós temos a fusão, só que a fusão está em temperatura constante? Não, aqui a fusão não está em temperatura constante. Aí o que acontece? Aqui nós temos sólido mais líquido também, só que não temperatura constante. Acabou todo sólido, só tem líquido, aí a temperatura sobe de novo, né? Aqui eu só tenho o líquido, então aqui eu só tenho o líquido, a temperatura está subindo, a temperatura do líquido. O que acontece quando começa a ebulição? Isso vai acontecer a mesma coisa, vai mudar a inclinação, mas a temperatura não é constante. Então observem aqui no gráfico que durante a ebulição a temperatura não está se mantendo constante. Olha aqui, você percebe que muda aqui, né? Mas você percebe que a temperatura não é constante. Acabou, deixa eu só terminar aqui. Aqui eu tenho líquido mais gás. Acabou o líquido, sofreu toda a ebulição, ferveu totalmente. Você tem o gás e vai embora. Essa é a diferença de substância pura para mistura. Bem simples, não é? Aí no vestibular ocorre o seguinte, ele só dá essa parte do gráfico, só isso aqui, ó. Começa no sólido e vai até o líquido e aparece desse jeito, do jeito que vocês estão vendo aqui. Aí aparece a alternativa, é o aquecimento de uma substância pura? Aí o cara coloca e erra. Por quê? Porque nós temos dois tipos de misturas que podem confundir vocês. Os nomes são meio complicados. Mistura eutética, mistura azeotrópica. Vamos ver como é que funciona esses dois tipos de mistura? Então vamos. Então olha lá, vamos fazer o gráfico aqui, vamos mudar de cor aqui para chamar a atenção de vocês. Então primeiro tipo de mistura, mistura eutética. Então a mistura eutética, você faz o aquecimento, tá lá o gráfico, vamos colocar o gráfico aqui, pronto, tá aqui o gráfico, mistura eutética. Aí vamos colocar a temperatura aqui, vamos colocar o tempo aqui, pronto. E vamos nós fazer o mesmo experimento. Sólido, tá aqui sólido. Aí, fusão, gente. Olha o que acontece na fusão. Durante toda a fusão, a mistura eutética também temperatura constante. Professor, então eu não consigo distinguir entre a mistura eutética e a substância pura. Calma, consegue. Como? Continuando o aquecimento. Eu não entendi. É simples. Você continua o aquecimento. Continuou. Aqui nós temos o quê? Líquido. Aqui nós temos líquido. Olha o que vai acontecer aqui. Pronto. Olha aqui onde está a diferença. Durante a ebulição, a mistura eutética varia a temperatura. Então a temperatura não é constante durante a ebulição. Então não tem jeito de você confundir se ele der o gráfico com a fusão e com a ebulição. Professor, então se ele colocar só essa parte do gráfico, eu não posso falar que é uma substância pura? Não, ele não pode. Tá? Se ele colocar só essa parte do gráfico aqui e colocar 0,1,
Foi feito o aquecimento de uma substância pura? Não posso afirmar isso. Tá? A não ser que ele me dê outras evidências, tá? Mas só assim não. Por quê? Porque pode ser uma substância pura ou, muito bem, eutética, tá bom? Eu falei o nome da outra mistura. Uma era eutética e eu falei da outra. Qual é o nome da outra mistura? Azeotrópica. Vamos ver como é que funciona a mistura azeotrópica? Mistura azeotrópica. A mistura azeotrópica, você vai fazer o aquecimento. Vamos lá, o aquecimento. Então você vai colocar aqui o gráfico. Pronto, tá aí. O gráfico como é que funciona? Temperatura, a gente coloca graus Celsius, que é o mais conhecido. E aqui nós temos o tempo. Vamos aquecer para ver o que dá? Então vamos. Então, parto do sólido, faço a fusão. Não tem nada diferente. Aqui é o sólido, aqueço um sólido, a temperatura aumenta. Durante fusão, a temperatura não é constante. Qual é a diferença dessa mistura? Calma. Aqui eu tenho líquido. Então aqui eu tenho líquido. Olha o que vai acontecer aqui na ebulição. Vou até mudar a cor do giz. Olha o que vai acontecer aqui. Ebulição ocorre a temperatura constante. Então, durante toda a ebulição, a temperatura de uma mistura azeotrópica vai ser constante. Então, essa ebulição aqui, ó, vamos escrever aqui ebulição. Durante toda a ebulição, a temperatura é constante. Acabou a ebulição, a temperatura sobe novamente. Tá aí, esses são os três tipos, os 4 tipos de gráficos. Substância pura, fusão e ebulição, temperatura constante. Mistura, fusão e ebulição, temperaturas variáveis. Mistura eutética, fusão constante, ebulição variável. Mistura azeotrópica, fusão variado, temperatura varia e a ebulição é a mesma temperatura. Tudo bem? Tá? Professor, é comum aparecer essas misturas? Não, gente, tá? Não são comuns. Né? Mais comum é substância pura ou é mistura. Tudo bem? Alguma pergunta? Não? Então fechou aí.